Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e vamos abordar o atual cenário político que está se formando. Cenário este que não poderíamos ter certeza até poucos dias atrás, até um ano atrás, porque estava também muito confuso o candidato que seria lançado em 2026. Mas o cenário político em si, ele já está se formando e eu acredito que não vai ter muita alteração da presente data até o ano 2026. Eu pontuo que dois candidatos dessa pesquisa lançada pela CNN estão inelegíveis e se a eleição fosse na presente data, vamos supor que fosse agora, 2025, não poderia participar nem Bolsonaro nem o Pablo Marçal. Bolsonaro dispensa comentários, o motivo da inelegibilidade dele, e Pablo Marçal, inclusive eu fiz um vídeo apontando a situação dele, eu peço que todos vejam também, mas de maneira geral ele foi condenado e está inelegível pela situação da Prefeitura de São Paulo. Sendo assim, vamos analisar, mas é bom apenas colocando esses dois nomes para ver também a cabeça do eleitor brasileiro, como é que está se comportando. O Lula, ele está fazendo gestão, ele está enfrentando muitos desafios, principalmente orçamentários, e não sabemos o posicionamento dele, se ele vai querer esticar essa corda e ver até onde ela aguenta, até onde ela arrebenta. A única coisa que temos de ficar bem cientes é o que o Lula, ele está no cenário orçamentário precário e ele vai ter de fazer corte. Se ele não fizer o corte financeiro agora, ele vai ter de fazer imediatamente quando ele ganhar a eleição, se ele ganhar. Ou o candidato que ganha a eleição, ele vai ter naturalmente de cortar gastos e ter uma medida impopular no início do governo. Por isso que outro alerta que eu faço a todos vocês, inclusive eu fiz um vídeo anterior, falando da inflação e como se proteger de uma maneira geral. Isso daí já é para se resguardar, que eu não sou um profeta, mas diante da situação econômica que está acontecendo, nada melhor do que a prudência e se proteger de imediato da inflação que está alta. Aí eu voltando para o assunto. O PT ele vai poder enfrentar esse PRTP, que é um partido nanico, um partido pequeno, ele não tem a envergadura de um PL, de um PP, de um republicano, mas tem essa figura daqui completamente emblemática e que gosta de fazer história. Ele entrou como um azarão na eleição de São Paulo e não ganhou por pouco, lembrando que ele não tinha a verba competitiva de um Guilherme Boulos, ele não tinha a verba de um Ricardo Nunes do MDB, que é um partido antigo de tradição, que inclusive é o mesmo de Michel Temer, que já foi presidente da República. Ele não tinha, e mesmo assim ele bateu de frente com candidatos muito grandes, muito fortes. Ele conseguiu botar no bolso a Tabata Amaral, que teve um grande investimento no PSB, apesar do PSB eu não me recordar de ter candidato a presidente da República, e principalmente de ter ganho uma presença da República. Ele tem governador eleito, tem prefeito de grandes capitais como Recife, e é um partido que tem um dinheiro para investir bastante em Tabata, e podemos citar que ela, de certo modo, foi uma frustração para o dinheiro empregado, o resultado que ela deu. Mas o Pablo Marçal, com pouquíssimo dinheiro, ele fez muito. O Bolsonaro aqui, ele está no partido do PL, é o maior partido em bancada do Congresso. Significa que se ele for candidato a presidente da República e for competir com Lula, vai ter uma paridade de armas com o PT. Por isso que se Bolsonaro for, aparece cenário Bolsonaro ganhando. O PT está desgastado e Bolsonaro vai recuperar. O que eu digo é o que? Bolsonaro atualmente, eu não sei se ele tem condições de saúde. Tanto ele como Lula. Estão colocando, Lula vai ser candidato. Eu não sei se Lula vai ser candidato. Porque ele tá com a saúde complicada. Pode ver que teve aquela questão da queda que ele teve. Ele tá em pronunciamento falando muita besteira. E mostra que ele pode estar senil. Lula. Ele tem esse problema. E Bolsonaro dispensa meu comentário que atualmente, neste vídeo, ele está internado na UTI por causa da facada que ele levou. Imagine um candidato como Bolsonaro, ele já é um idoso, tá rodando o Brasil todinho com a saúde precária. Ele não teria fôlego para fazer essa campanha presidencial.
Apesar que pode dizer que Bolsonaro ele já está fazendo campanha, está rodando o Brasil, mas é muito diferente treino e jogo. Isso daí, até levando para o futebol, a pessoa pode treinar 1000 anos, mas quando está em jogo é diferente. O time está em campo. Por isso que eu acredito que questão de saúde seria sensato Bolsonaro, se ele conseguir no Congresso, com a anistia e tudo mais participar, ele não teria condições de saúde de estar na campanha. E Lula também está mostrando que ele não tem condições de saúde. O grande problema de Lula, que possa ser que ele concorra mesmo contra a vontade dele, é que ele não tem substituto, ele não tem um nome forte. O segundo nome, na minha opinião, poderia ser um Haddad, mas ele está muito desgastado com as medidas econômicas extremamente impopulares, atacando a baixa renda com a taxinha das revoluzinhas, procurando aumentar a arrecadação a todo custo por meio do imposto de renda, que teve aquela questão do Pix, do vídeo de Nicolas e tudo mais. É por isso que Haddad, se ele for concorrer, é a mesma coisa que entregar a presidência para um Tarcísio, que ele está digamos assim, bem ranqueado até contra o próprio Lula. Se for Haddad, é a mesma coisa do PT entregar os pontos para Tarcísio. Isso daí deve ser muito preocupante para o PT. Aí, passando essas observações, vamos ver aqui o que foi colocado nesse cenário. O primeiro ponto é o que? Lula e Pablo Marçal. O Pablo Marçal ganharia com 51%. Seria uma vitória apertada, mas, querendo ou não, a diferença não seria tão pequena como aconteceu entre Lula e Bolsonaro. Teria diferença de 5 pontos percentuais. Relativamente seguro. Apesar que tem aquela margem de erro. 3 para cima, 3 para baixo, né? Dá um impacto técnico. Lula, ele se mantém nessa base sólida de 46%. Ele não está conseguindo mais avançar no eleitorado. É como ele tivesse em 46% e descendo. Por conta Bolsonaro, 48%. E o outro ponto interessante que eu acho é o quê? Lula, ele tem uma rejeição grande, de fato ele tem, e Bolsonaro também tem uma rejeição grande, principalmente das falas, no mínimo, infeliz, a fala de Bolsonaro. Teve muita fala infeliz e perdeu muita popularidade por causa disso. Mas mesmo assim, Bolsonaro ele consegue avançar ou manter estável a base dele. Lembrando que a eleição de Lula de 2000 acho que foi 2000. Dessa última eleição, a diferença foi pequena. O Bolsonaro, acho que ficou com 50% dos votos. E Lula ficou com 50 quebradinha. O Bolsonaro foi com 49% e Lula ficou com 51%. Bolsonaro ele se mantém com os 48 dele. Significa que o eleitorado de Bolsonaro é muito fiel e tem esse núcleo duro. E Lula ele está perdendo eleitorado. Significa que por esses números aqui, Lula ele está perdendo base do governo. Se ele for derretendo até a eleição, o Tarcísio inclusive pode ganhar até com a folga. E se Bolsonaro concorrer, ele poderia voltar ao poder em razão disso. Por isso que Lula ele está muito preocupado até com as medidas econômicas que ele vai ter de tomar. Quanto à Bolsa Família, contra o BPC Lois, que já está tendo muita conversa nesse sentido, aposentadoria. E todo esse cenário pode impactar diretamente em 2026. Conforme eu já disse dos vídeos do canal, 2025 é um ano pré-eleitoral. Tudo que ele fizer vai ser lembrado. E ainda teve a questão, que eu vou fazer até um vídeo à parte, da recepção daquela mulher do Peru que foi condenada por corrupção. Do ponto de vista político, foi terrível Lula fazer isso. Do ponto de vista jurídico e legal, ele já superou a Lava Jato, ele não vai ser preso novamente. Por mais que a direita queira, ele não vai ser preso. Mas politicamente foi, digamos assim, um desastre e até fazendo futurologia aqui, vai ser usado nessa eleição 2026, eu tenho certeza que vai ter algum candidato que vai falar isso. Pode ser um Padre Kelmo, se ele se candidatar novamente, pode ser qualquer um, mas vai tocar nesse tema e ele poderia ter evitado tranquilamente, não concedendo asilo para essa mulher condenada por corrupção. Aqui, para terminar, ele vai contra Caiado. Não tem relevância. A União Brasil até um partido grande, inclusive da base do governo. Mas eu não acredito que Ronaldo Caiado possa ganhar alguma coisa. Essa é a opinião pessoal minha. O PSDB
é um partido em extinção. Ele está indo para o PSD. Isso daqui também não acredito que Eduardo Leite teria essa possibilidade. Romeu Zema também. Novo é um partido nanico que não tem essa representatividade toda. Pode ver, quando bota Zema, cai para 25%. Mas lembrando também que isso é o percentual de votos sem ter eleição presidencial, sem ter campanha. Isso é apenas como se fosse um jogo treino. É uma maneira bem popular. Em campanha possa ser que suba, mas não, na minha concepção, nenhum desses três nomes bate Lula. Poderia bater de frente se ele botasse um Haddad. Inclusive, na minha opinião, seria suicídio. Mas se botasse Haddad, ele poderia dar igualdade e até perder. Aí, diante disso, o cenário é o quê? Na minha opinião, 2026, o candidato da direita vai ser Tarcísio. O PL vai apoiar Tarcísio, Bolsonaro vai apoiar Tarcísio, até o Pablo Marçal pode apoiar Tarcísio contra Lula. Eu acredito que esse nome. E esses três governadores daqui não possuem a relevância de Tarcísio. Pode ver que mal se fala em Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e São Zema. Só fala de Tarcísio de Freitas. Aí, isso daí já está muito bem demonstrado quem é o candidato. Eu peço, se você gostou, você dê o like, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhuma notificação e também nenhum vídeo deste canal. Muito obrigado a todos, até a próxima.